mandou um piso que foi feito em San Juan Chamula. San Juan Chamula. Vocês se lembram do irmão Salvador, o irmão Salvador. E eles fizeram ontem. Deixa eu ver onde é que isso está aqui. Queria que eu enviasse uma saudação e aproveito e mandamos uma saudação para ele aqui, olha só. Este piso. Hoje estamos fazendo o concreto, já vão pela metade. Graças a Deus, um carrinho de mão e com uma máquina. Tinham 4 betoneiras, essas betoneiras pequenas. Estamos avançando em todo esse trajeto aqui, já vai pela metade, depois vem a outra. A metade do piso para se fazer. Olha, estamos bem, somos mais de 60 pessoas aqui. Eu tenho 3 betoneiras trabalhando, 3 betoneiras com mais de 60 que chegaram mais irmãos. Para a glória do Senhor. É uma vitória bonita, uma vitória grande. Uma grande vitória. Aí está o irmão Tiro, o irmão... Estamos avançando. Com a ajuda do Senhor, tudo vai bem. Depois a gente volta, depois a gente pode pôr esse vídeo para que vejam. Em muitos lugares também colocaram... Nos mandaram vídeo mais dos trabalhos da construção em cada lugar. E já depois, isso foi 1h52 de ontem, ou seja, que eles já tinham várias horas trabalhando. E já aqui me mandaram essa... Todo o piso foi feito em um dia. 26 toneladas. 26 toneladas, isso é... Mais ou menos são como 36 jardas de concreto. 35 jardas são 3 caminhões e meio de concreto. E com a máquina, essas betoneiras, tudo batido na betoneira. Na pequena. E acabaram e poliram o piso. Foi polido. E esse auditório já, eles compraram... Já compraram o som para o auditório e já vai para lá em fevereiro, já vai ser instalado o som. E o auditório é grande, é enorme, mas vejam como todos aí com esse ânimo, esse esforço, conseguiram a meta. Ontem mesmo eles alcançaram a meta de pôr esse concreto aí e na mão. E isso talvez que leve para a gente várias horas por causa das facilidades do equipamento, mas eles fizeram também, em um dia o fizeram. Colocaram todo o piso do auditório, fizeram o piso do auditório e nós vemos como a obra de Deus não se deteve, não se detém. Foi uma obra que vai crescendo, e crescendo, e crescendo, e muito mais na dispensação do reino. E já depois vamos colocar esses videozinhos como um testemunho, porque é algo que está acontecendo não apenas só nesse local aí, San Juan Chamula, senão em todas as partes, todos os lugares onde estão finalizando os auditórios ou aumentando. Não apenas me escrevem que estão preparando esses salões, conscientes de que virá esse tempo onde aí vai se cumprir plenamente de que os salões vão ficar pequenos, vão ser pequenos, e também com cartas, me enviando cartas, porque olhem, no tempo do irmão Branham tinha muitos, quando se usava essa parte do correio, o telegrama. Imagina responder uma carta que chegava para ele, e demorava, isso era demorado, mas com fé a pessoa enviava a carta e possivelmente o irmão Branham e aí Billy, que era quem estava encarregado de responder algumas cartas, enquanto ele respondia,
Já a pessoa certamente já estava curada. Depois nós vamos conhecer, porque essa pessoa escreveu com fé. Como todas as manhãs eu tento ficar em dia com a carta que me são enviadas. Olha, nesse tempo, quem ia imaginar que também essa parte das cartas iriam estar num processo, porque tem muita tecnologia, mas muitos irmãos não têm. Eu tenho aí um monte de cartas, a maioria ou quase todas são por oração, a maioria delas, mas como volta-se a repetir novamente isso. Outra, pois, colocam um número de telefone e a pessoa pode responder para a pessoa aí. Mas eu queria tocar nessa parte das cartas e falar para todos os irmãos que escrevem que eu aprecio muito, tanto as bênçãos que escrevem aí, tanto para a obra de Deus e para todos os ministros, para a obra em Porto Rico, as tenho recebido com muito amor, e eu digo amém a essas palavras, e as pessoas também que escrevem por cura física ou espiritual, que Deus lhes conceda esses pedidos também, e que saibam que quando vocês escrevem, escrevam com fé, crendo que Deus lhes responderá no seu momento, e que no seu devido momento, e tudo que façam no tocante as coisas que pedem para os auditórios e tudo isso também lhes seja concedido esse pedido. Ou seja, que todos os pedidos que escrevem nas cartas, eu estou falando apenas das cartas, tudo que escrevem pelas diferentes redes, WhatsApp ou Telegram ou por e-mail, essa nós respondemos o mais rápido possível, mas por e-mail. Eu leio e aí mesmo eu respondo. E eu fico tentando não acumulá-las, porque senão já parece que eu estou fazendo algo e vejo que já levam 18, 20 e continuam subindo 21 inscritos, os pontinhos verdes vão se vendo e eu já tenho muita delas. Eu deixo isso que eu estou fazendo e começo a responder. E as que não, pois, que já que se requer um pouquinho assim mais de discernimento, isso. Então essas aí eu aguento, seguro elas um pouco mais, eu oro a Deus, que Deus permita que as coisas que eu estou fazendo sejam feitas, e então já nessa parte, se tiver alguma intervenção divina nessa parte específica, no tocante a isso, porque todas Deus está intervindo, mas tem algumas que é necessário um pouquinho mais para uma resposta, porque não é assim responder por responder, dá mais trabalho. Mas todas essas cartas, ou por e-mail, ou pelas diferentes formas que me escrevem, pois saibam, meus irmãos, que desde as bênçãos para a obra de Deus, e os pedidos e tudo isso, que Deus lhes responda, lhes abençoe, e que sempre que escrevam com fé, crendo que obterão aquilo que estão pedindo. E que lembrem-se que quando Pedro lá lhes disse, lhes falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Você continue crendo com fé, e chegará o momento em que, falando a palavra, as coisas acontecerão. Porque você é parte dessa palavra, consequentemente, pois crendo, obterão esse pedido, crendo nele, e já não seria pedir, já seria falar. Olha, que Moisés pedia, e Josué, pelo contrário, Josué falava, bem melhor, Josué falava.
Ele não diz assim, Senhor, eu poderia deter o céu. Não tinha tempo para se pedir. No momento, a luta estava acontecendo aí. Ia se pôr, ele ia ficar orando, se pôr a orar, então podiam ganhar terreno. Não, a luta está forte. Olha, esse homem de fé, Sol, ele não pensou nas consequências que podia ter acontecido e poderia acontecer. Precisava de um pouquinho mais de luz. E vejam, essa luz parou, se deteve. Apagou-se em cada era, acendeu, apagou, acendeu em cada era. Era apenas, somente as lâmpadas em cada era. Mas chega a era da pedra angular e se acende nada mais e nada menos do que o lugar santíssimo se acende. Esse não vai se deter, não vai se apagar. Não diz que na Nova Jerusalém, aí onde ele disse, será 24 horas estará acesa essa cidade, na Nova Jerusalém, nessa cidade, porque ele está aí mesmo, Deus está presente, Deus está aí mesmo, Deus está presente. E falando do irmão, vejam como já vem todo o piso já colocado, e depois o que falta é iluminação, e o áudio vai ser instalado também, os vídeos, os telões, e assim há outros lugares onde também estão tendo auditórios engrandecidos ou fazendo novos auditórios, porque o tempo é curto e tem que avançar para ter os lugares, tem que se progredir, se adiantar para ter os lugares. Lembre-se que a terceira etapa é para a noiva, é para as fátuas, é para os perdidos, é para os 144 mil, é para todo mundo. É por isso que você vê que se fala, a maior parte se fala para a noiva, porque é por ela que ele vem por ela, mas também se toca de vez em quando, se toca ou se fala, que é uma parte muitas vezes que nos dói na gente, mas tem que seguir em frente, adiante. É como um irmão me escreve, e faz pouquinho tempo, nesta manhã, eu creio que foi nesta manhã, de que a pessoa pois escuta as coisas e dói na pessoa, mas tem que seguir em frente, ele diz. E aí Davi, ele falando, aí Davi ficou chorando por causa do filho que morreu, e segue em frente. E falou para Salomão, e falou até de Samuel chorando por Saul. Já passou isso, segue em frente. Então ele diz, chorando pelo filho, por Davi, que morreu o filho. Deus lhe deu depois Samuel, que se havia falta um monte de tempo, falou para Samuel até chegar em José Benjamim. E tu vais ficar chorando agora se ainda falta um monte de tempo. E lá no final Deus vai te dar. Então preste atenção. Eu não sei se ele sabe o que ele falou, porém eu sei que ele sim sabe. Mas vejam como não podemos ficar parados, estancados. Tem que seguir em frente, adiante, seguir para frente, e nos dói, certas coisas nos dói, conhecer e conhecê-las, porque volto e repito, a terceira etapa, como é para todos os grupos, causa impacto em todos os grupos, consequentemente tem a ver e tem que ter um efeito nesses grupos, provocar um efeito nesses grupos, e esses efeitos não se viam antes, esses efeitos, porque não era o tempo para se fazer e realizar esse trabalho da segregação, da separação. E agora é que se vê, mas a pessoa continua em frente, segue adiante. Não podemos tirar os olhos, como sempre lhes falei, o que é para nós, que a noiva quer nos preparar para a fé de rápido, para obter a fé de rápido. Não podemos parar em receber isso, deter-nos em receber isso. E saibam que o único que faz esse trabalho, esse labor, é o anjo com o ministério de Moisés e Elias, ou seja, é o anjo ministrando, porque o anjo é o Espírito Santo operando esses ministérios. E vamos estar vendo ele operando, vemos as coisas e continuamos. Não podemos nos deter, não podemos parar, estancar, não podemos perder tempo em algo que já passou. O que passou e segue-se em frente. Se falou, aquele que ficou e continua-se em frente, adiante. Não se pode olhar para trás. Segue-se em direção à meta, cada um se preparando como indivíduo, individualmente, porque isso aqui é individual, é individualmente isso. E ao ser como indivíduo, individualmente, mas preste atenção, é individual e temos que estar unânimes e juntos, ou seja, porque
porque isso é o importante, no mesmo sentir, e até que não estivessem todos lá, unânimes e juntos, não desceu o Espírito Santo lá. Tinham que estar todos unânimes e juntos, ou seja, é para isso que nós estamos caminhando, nos dirigindo para que a glória de Deus se manifeste em toda a sua plenitude. E Ele cumpra as promessas que Ele nos disse que a cumpriria numa grande carpa catedral. E, olhem, eu estava lendo nesta manhã a semente da serpente. Nessa mensagem, o irmão Branham está falando de Pedro quando ele recebeu as chaves. E eu fotografei a página porque eu não sei se essa parte se tinha lido. Para cada dispensação tem que ter alguém que abra essa dispensação. E tem que ter as chaves. Jesus não tinha as chaves aí do reino. Quem as tinha era Pedro. Ele fala isso aí. Ele tem as chaves do inferno e da morte. Mas também faltavam mais chaves, que era de Davi, que pertence à dispensação do reino. E ele aí escreve. Vamos ler essa partezinha aí. Porque aí é onde aparece o porteiro. Aí é que aparece esse que está na porta para abrir essa dispensação. Vamos ver se foi nessa. E olhem o que diz nessa mensagem a semente da serpente. Diz: eles falavam para ele ou lhe diziam: Varões irmãos, o que podemos fazer para ser salvos? Agora, Pedro, toma cuidado, Pedro, tu tem as chaves do reino, Pedro. Quando Jesus levantou-se no terceiro dia, ele não tinha as chaves do reino dos céus. Escreve em cima da chave, revelação, escreve, revelação em cima da chave. Vocês sabiam disso? Ele disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno, mas não as do reino, porque lhes tinham sido dadas para Pedro. E agora ele disse: Pedro, tudo o que tu desates na terra, eu desatarei no céu. Tudo o que atares na terra, eu atarei no céu, amarrarei no céu. Aqui ele está de pé com as chaves para abrir ao mundo esta coisa bendita, esta bendita coisa. Ele tem as chaves na sua mão e eles estão perguntando: o que nós podemos fazer para ser salvos? Não importa o que o apóstolo disse que fizesse, Deus tem que reconhecer isso no céu se ele deu essa autoridade, e escreve o cetro. Mas olha o que ele escreve do lado. Pedro, toma cuidado, Pedro. E escreve as chaves do reino. E na parte da frente, no título, ele escreve: Pedro, com as chaves do reino dos céus, abriu o evangelho da graça no dia de Pentecostes. Quem abrirá a porta do evangelho do reino? Numa forma de pergunta, perguntando. E entre parênteses, ele escreve Moisés e Elias. E em cima ele escreve: a abre. Não sei se nós tínhamos lido isso. Vejam que logo em seguida que Deus nos dá algo, logo em seguida nós falamos. Porque isto é tão importante. Vamos dizer, nós falamos assim de uma forma, de um jeito simples. Mas o que isto significa? No outro, porque ele tinha dois. E na outra mensagem, referindo-se a essa página, ele escreve: Pedro, as chaves do reino do céu. Agora lembrem-se. E escreve depois Moisés, é igual às chaves do reino de Deus. Lembre-se que é o mensageiro dispensacional, em que quem abre essa dispensação, o que abre essa dispensação. Mas você dirá: mas espera aí, Pedro, lembre-se que aquele que lhe é dado a chave
Esse é o que tem a autoridade. A quem é dada a chave tem autoridade. De modo que, vejam, possivelmente diziam, mas como é que este vai abrir essa dispensação? E a dispensação do reino vem se entrelaçando, diz o irmão William. Estamos em um entrelaçamento dispensacional. Estaremos usando coisas da graça, mas vejam que as da dispensação do reino, como o corpo novo, a ressurreição, tudo isso não se estava usando. É por isso que os 30 e 40 dias, quando estejamos no novo corpo, aí já tem coisas que estaremos usando nessa dispensação, mas parece que estamos agora nessa parte onde estamos sendo provados e onde estamos sendo preparados com a fé de rápido para então obrar de cheio, plenamente nessa dispensação onde se tem todas essas promessas. Enquanto isso, estamos neste tempo de receber a fé de rapto, a fé de transformação que está nos trovões. E vejam, essa obra começa nós estando nesses corpos, começa essa obra. Ele não faz isso quando a pessoa morre ou morrer. E vai descansar esperando a ressurreição. Ou seja, que a bem-aventurança e a bênção tão grande dos que estão vivos é que já estão experimentando aquilo que foi no Éden, ou aconteceu no Éden. E chegará o momento onde já, vejam que aí todavia Adão ainda não estava adotado lá. Estava a esperar, e tinha-se que esperar, estava esperando para que essa árvore se fizesse carne. Mas vocês não percebem, não se dão conta aí que Adão podia e tinha controle sobre a natureza. Ou seja, que tem esse entrelaçamento que se está fazendo antes de receber o corpo eterno e glorificado. Amém. E ele dizia que a árvore que estava de um lado do rio e do outro lado são os ministérios de Moisés e Elias. E em Zacarias nos fala que daí é que vem o azeite. Daí vem o azeite, ou seja, olhem o grandioso que Deus está cumprindo no meio da igreja ao ter esses ministérios no meio da igreja. Tem tudo. Abre a dispensação do reino, traz todas essas bênçãos, verte dele como azeite saindo, como azeite, ou seja, o Espírito Santo, o qual estará em toda a sua plenitude nos escolhidos, ou seja, diríamos, a logística, qual é essa palavra que se usa? Todos os elementos, e tudo isso aí está vertendo azeite. É por isso que é o tempo de ressurreição e de rápido. Não podia acontecer em nenhum outro tempo. É neste, porque estão todos os elementos para essa promessa. Não podia ser em outro tempo. É neste tempo onde está tudo aquilo que é necessário, os pré-requisitos para a adoção. Lá no Monte da Transfiguração estavam todos os elementos, estavam todos os pré-requisitos. Estava quem iria ser adotado, estavam Moisés e Elias. Os outros ficaram aí meio que inventando algumas coisas, mas logo em seguida foram calados. Ou seja, que mesmo nessa etapa haverá algum ou outro que talvez comece a falar alguma coisinha, poderá falar alguma coisinha, mas a pessoa já sabe. Espera um pouquinho aí. Quieto. A ele ouvir. Tem uma só voz. E essa é a voz que nos está preparando para a transformação. Não podemos continuar como nós estávamos, indo em todas as eras que continuava escutando aquele. Aqui é só uma voz. E o tempo onde Elias lá, Elias pensava que estava sozinho, era o tempo onde mais estava a presença de Deus com ele. Porque
Vejam os ministérios de Elias, como vieram, vem vindo, operando, sendo operados em cada tempo, o ministério de Elias. E neste tempo final, neste último tempo, ele numa parte aí, eu creio que foi nesta mesma mensagem, onde ele diz os Elias, e coloca aí a Elias, põe Elias, Eliseu, João Batista, William Marion Branham, e põe o anjo de Jesus. Vamos ver se eu fotografei essa parte, porque não. É importante algo aí. Vamos ver. Deixa eu ver se eu coloquei essa fotografia por aqui. Eu não sei se eu fotografei isso. Olhem, não. Eu não fotografei, não tirei a foto, mas aí ele coloca aí no parágrafo onde ele está falando, e o irmão Branham está dizendo quem são os Elias. Está nas primeiras páginas. Se vocês acham essa mensagem, nós podemos ler esse parágrafozinho, a página 8 ou 7 da semente da serpente, a mensagem, esse parágrafozinho onde ele vem falando dos Elias, e ele coloca Elias, depois coloca Eliseu, João Batista, e depois diz aquele que transformará o coração dos filhos aos pais, e ele continua falando, e depois vai para o quinto Elias, e sabe o que ele põe aí? Apocalipse 10, ele anota aí. Apocalipse 10. Ou seja, está colocando esse ministério nesse anjo que desce do céu e lhe entrega o título de propriedade para esse homem. Olha onde ele coloca o ministério de Elias na sua quinta manifestação. Porque é uma das duas oliveiras, o Filho do Homem vem com seus anjos, ou seja, o coloca depois que ele sai do trono de intercessão. É muito importante essa parte, porque onde o coloca, olha, é por isso que quando ele diz, ele fala que na visão da carpa e no cumprimento da visão da carpa, da tenda, seria a vindicação, a confirmação final, a última confirmação que o precursor da segunda vinda do Senhor foi o reverendo William Branham. Essa é a confirmação, a vindicação última, final, porque aí está tudo o que ele estaria precursando, ou precursor. Aí está tudo o que ele disse que seria, aconteceria. Por isso que ele disse, não acrescentem nada àquilo que disse o reverendo William Branham, porque tal como ele disse é assim. Por isso que ele dizia, coloquem as fitas, não acrescentem nem tirem. E aí está falando, está até ajudando, não interpretem isso, nem isto, que isso vai ser assim, assim ou assim. Pelo contrário, bem melhor fiquem quietos, e quando isso aconteça, como não interpretaram nada, coisa alguma, isso era o que o irmão Branham tinha dito, tinha falado, olha, era assim tão simples, com razão, certamente ele disse que se não vigiássemos, passará em branco por cima, porque será de uma forma tão humilde, tão simples, que aí é onde começam a dizer, não, é que ele quis dizer isso, ele quis dizer aquilo. Vê aí, entra a parte onde não se podia acrescentar aquilo que o irmão Branham falou, nem aquilo que o irmão William falou também não acrescentar, que foi o homem que nos trouxe toda essa mensagem, o qual aí, ele aí estava trazendo uma revelação daquilo que seria, aconteceria. O anjo estava ali falando a Maria aí, o anjo, que iria nascer, quem iria nascer no meio dela, ou seja, no ventre, no seu ventre, e estava ali dizendo quem era esse. O irmão William nos falou tudo isso. Quem seria esse ou essa pessoa? Nos falou do servo fiel e prudente. E nos falou uma série de coisas, um monte de coisas. Vejam que o que quis os filhos de Zebedeu, que isso que eles quiseram, que são os filhos do trovão, que eles queriam, era essa posição. Olha só que coisa. Um à direita e o outro à esquerda. E queremos nos sentar no teu reino. Não, isso já está pré-ordenado por Deus para alguém. E essa promessa, vejam, é para aquele que tem as chaves. É para esse que tem as chaves da dispensação do reino, aquele que tem as chaves e aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É por isso que na visão da carpa na tenda,
vão chegar um momento onde vão vir batendo. Quando fala que vem batendo na porta, é o ministério que Deus tem aí, é nele. Virão buscando ele, mas já não haverá oportunidade porque fechou-se a porta. Ele é quem sabe quem vai entrar e quem não vai entrar. Não diz que é o anjo que sabe e que vai e está dizendo o que é o correto e o que é errado. Portanto, não vai entrar ninguém aí que seja errado ou errôneo, interpretações, revelações e todas essas coisas que não estejam de acordo com a palavra de Deus, não entrarão aí. A porta da dispensação do reino é onde entrarão, por onde entrarão os 144 mil. Não podiam entrar na dispensação da graça, pela dispensação da graça. Eles entrarão na dispensação do reino. E Deus tem a forma para fazer isso. E também o grupo que resta do irmão Branham, os quais também vão entrar. Os quais eles... Tem uma parte aí desse grupo que fará o rapto. Olhem até onde se estende ou vai essa misericórdia das duas oliveiras. Por isso se repete, fica se repetindo. Vocês podem ver que talvez, mas olha só, eu volto a tocar em algo aí, uma certa coisa. De novo ele toca nisso, mas é Deus estendendo a sua misericórdia, Deus estendendo a sua misericórdia. Mas chegará um momento, um tempo onde já vai se fechar. Vejam, sempre se falou de todas as coisas que estariam acontecendo, como tudo é consecutivo, um após o outro. Então se diz, ok, estamos aqui agora. Se diz assim, ok, estamos aqui agora, aproveite essa oportunidade. De todo este tempo que Deus nos está dando, como eu falava aqui, mesmo que esteja, que entre se arrastando, raspando, mas entre. E o importante é que não sejam apagados. Isso eu disse isso uma vez e continuarei repetindo isso, e eu farei tudo o possível, tudo que puder, para que não sejam apagados, borrados. Tudo que estiver ao meu alcance. Eu não poderei ir mais além, porque ultrapassar isso, porque eu não quero me meter em problemas, ter problemas, mas aonde Deus me permitir, eu vou interceder pela última pessoa, vou interceder e que seu nome não seja apagado. E isso é antes de que se termine, finalize tudo, porque já depois já não se poderá fazer nada. A gente não poderá fazer nada, é agora. E nós repetimos isso, é agora. A vida é tão curta. A pessoa não tem uma segurança aqui de nada, de coisa alguma. No dia a dia está o risco que ela possa partir, ir embora. O risco do dia a dia, tem esse risco. E eu falei umas palavras ontem para uma pessoa, não vou dizer o nome dela, quem é, e eu disse, olha, tu já estás quase para ir embora, no ponto de ir embora, assim que recebe a mensagem, recebe a palavra, isto é assim, isto é assado, isto é assim. Não te deixes influenciar por ninguém, senão que escuta. Porque uma vez que tu te fores, partires, não vais decidir lá como o rico que estava lá, e vejam, lá ele percebeu. Isso é algo, é uma coisa muito significativa isso. Mas não lhe serviu de nada que ele percebesse isso. Deus não tomou isso em consideração de que era verdade aquilo que estava acontecendo na terra. Ele já tomou a decisão. Lá não se tomam decisões. A decisão é tomada aqui, se toma aqui. Não, deixa que eu vá até meus irmãos e fale com eles. Olha, até isso.
Ou seja, se essa pessoa estivesse na Terra e tivesse tido a oportunidade de ir até seus familiares, os teria forçado, tivesse balançado eles, olha, eu fui lá para esse lugar é horrível, deixa de ficar aqui com tanta bobagem, e recebe isto que Deus está nos dando, vê? Mas assim qualquer um, dessa forma, qualquer um. É aqui na Terra que se toma as decisões. E pode crer que essa pessoa começou a dizer, eu creio nisso, começou a dizer, falar assim, e eu me agarro disso, não importa o que me falem, me digam, agora eu vejo. Foi algo muito especial ontem isso, e vejam assim, com esse incidente, esse acontecimento de ontem, isso me tocou e eu disse, Senhor, faz isso em toda pessoa que está errada, errônea, e que possa ver a tua luz. Porque não existe outra oportunidade depois que a pessoa partir e ir embora daqui. Estamos num tempo tão curto que ou parte e lá não pode decidir, ou que seja uma pessoa que não reconheceu a obra de Deus neste tempo e quando veja os juízos e diga, ó, eu fiquei. Isso é uma coisa muito triste. E eu tê-lo aí no meu beiçal perto de mim, mas aí já não vai ter oportunidade, não vai, Deus não vai levá-lo ter em consideração esse bom sentimento que ele tem, de que agora ele crê. Deus não vai considerar isso. Mas até mesmo para eles, se reconhecem e ainda não cruzaram a linha, pois que não sejam apagados, borrados, e que os vejamos na eternidade. Porque isso é o que nós desejamos, que ninguém se perca. Assim que eu desejo que nenhum seja apagado, borrado. Eu desejo que aqueles que estão se preparando para a fé de rápido, que nada os desequilibre, senão que eles continuem vendo a arca se preparando para obter o seu galardão, a recompensa, a coroa da vida eterna, com o corpo eterno e glorificado. Ou seja, tudo o que há, tudo o que existe nessa bênção da primogenitura, tudo o que há nessa bênção que foi falada lá para Jesus no Monte da Transfiguração, a recebam completamente, inteiramente os escolhidos de Deus neste tempo final e sejam transformados. E quando vejam o mensageiro, o anjo do pacto, falando com vários grupos, com certos grupos, você continua escutando aquilo que cabe a você, lhe corresponde. Dos outros, ele vai se encarregar dos demais, ou seja, não se metam nisso, em estar também obrando, trabalhando nesses grupos, senão a você isso não lhe pertence. Deixe isso quietinho, não lhe cabe. Ele se encarrega disso e olhem como é que Deus sempre tem obrado, trabalhado, porque pela sua palavra. A palavra é quem faz toda a obra, é a palavra. Não é com exércitos nem com forças, senão que é com o meu espírito, tem dito Jeová dos exércitos. Ou seja, é com o Espírito Santo, a coluna de fogo é quem faz a obra. Veja, se fala e se produz os efeitos. Se fala, e se está falando, e se continuará falando, a fé de rápido. E o que vai ocasionar isso nos escolhidos? Ora, a fé de rápido. E serão raptados. Vejam? Essa é a promessa. Continuar escutando a preparação, a revelação dos trovões, o qual eles contêm a fé de rápido, e aí seremos raptados. Essa é a promessa e Deus vai cumpri-la. As outras coisas já se encarrega. Isso não concerne, não nos cabe, não nos pertence. A parte nossa dos escolhidos é pedir por eles, reclamá-los, e Deus já se encarregará disso. Ele dizia, se eu pudesse forçá-los, lembrem-se disso do livro dos Selos, nós lemos isso, se eu pudesse agarrá-los e forçá-los, mas eu não posso, ver? Ele pode chegar até onde puder chegar, os escolhidos também, até onde Deus lhes permita ou lhes permitir chegar. Da outra coisa, Deus se encarrega disso, do outro. Não ores mais por, foi o que ele falou aí para Samuel, não ores mais por, e também com Moisés, quando Moisés voltou e repetiu sobre o entrar, não me fales mais desse assunto, dessa questão, vê, são coisas que a pessoa não pode ir ou ficar tentando buscar e continuar remexendo nisso. O que falou, se continua, se segue em frente,
se olha para a meta de nossa transformação. Deixa-se isso para lá. Escolhidos de Deus nunca se desenfoquem, sigam focados, sigam olhando nas suas promessas, sigam acertando o alvo na meta da transformação. E deixem o anjo, o Espírito Santo, a coluna de fogo, deixe operar com todos os outros, os demais, porque para isso é que Deus está cumprindo Apocalipse 10. Para isso, Apocalipse 11 também é para isso. Para isso, Apocalipse 19 é para isso. Ou seja, já está todo o programa divino já está finalizado, já está feito, aplanado. Ou seja, em todas essas escrituras você vê a vitória. Ou seja, que a vitória já está segura, assegurada. Estamos lutando com o inimigo derrotado, ou seja, que... Mas sempre dizemos, não nos descuidemos. Os escolhidos não se descuidam, senão que continuam olhando para a sua promessa e não entreter-se. Lembre-se que a noiva, quando passou nessa última passagem, umas últimas estava assim um pouquinho fora de ritmo de passo, da passada, fora da passada. E eu farei o que eu tiver que fazer para que voltem ao compasso, ao passo, ao ritmo, para que se mantenham, essa noiva se mantenha marchando, alinhados com a palavra que é a que os alinha. Já passamos o abecedário, o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Já vamos pelo W, Y e Z. O eu sou, o eu sou. Assim que vejam por onde nós já estamos andando. Já vamos por aí. Assim que tudo vai bem. Tudo vai perfeitamente. Vamos em perfeição, em perfeição. Assim que em frente eu queria lhes falar isto, vê? E agora tem várias coisas mais que aí saíram para que Deus continue nos dando mais e com tudo o que Deus vai nos dando no dia a dia, rapidamente. Difundi-lo para que o povo receba isso, se faça carne nele, no povo, porque quando ele disse naquela vez, em 91, 93, por aí, ele falou que tinha que correr com uma mensagem antes que o parassem, ou que fosse parado. E agora mesmo vocês vão ver algo, agora mesmo vão dizer, olha só, com razão, Deus nos permitiu todos esses meios para que rapidamente o povo tenha aquilo que vai sendo falado, para que se parem algo, de alguma forma parem algo, ou pararem, já o povo já tem. Já o povo já tem tudo. E você pode ver e pode dizer. Isso nós falamos um dia que colocamos assim o mapa do mundo, o mapa mundi, e a maioria das pessoas dizem, bom, olham para cima, Senhor, no céu, olhando para o céu, aí estás tu. E na sétima dimensão. Mas vejam, os escolhidos de Deus, quando olham para esse mapa, dizem, mas olha, que muitos deuses. Não diz, vós, deuses sois, mas que coisa, está cheio. O mundo inteiro, em cada pontinho, cada lugar, tem um escolhido adotado. Por isso que quando ele diz que esses 30 e 40 dias vai estremecer esse mundo, nesses 30 e 40 dias, enche uns quantos vasos. E esses vasos são vocês e sou eu. São vocês que me escutam onde quer que essa voz chegue ou chegar. E continue se enchendo esse vaso até chegar na plenitude do varão perfeito, até chegar à estatura do varão perfeito, até chegar àquilo que Jesus chegou lá quando ele foi adotado, até chegar nisso. Foi direitinho para cumprir a obra e o propósito para o qual Deus o tinha enviado. Direto para isso. Nós vamos direitinho para a nossa transformação. Direto para a nossa transformação. E são o povo que, estando vivos, são o único que, estando vivo, será transformado. E experimentamos desde já. Experimentamos todo esse efeito que a palavra vai fazendo em nós e vamos experimentando já nestes corpos, experimentando o que Adão tinha lá.
o que o irmão Branham também, em uma parte, ele tinha, o que Jesus... Agora podemos dizer, agora já vou conhecendo como era Jesus, como era o irmão Branham. Ele diz que o irmão Branham tem uma parte onde ele diz que ele não pecou, algo assim, ainda que vemos que o irmão Branham teve as suas falhas também, mas era um homem intachável, não podia ser taxado. Amém. E vejam, vamos para essa perfeição. Se ele com as 5 manifestações do poder de Deus, Deus permitiu que ele mostrasse para o povo como seria, o que seria, quanto mais uma pessoa que vá chegando nessa perfeição, mas em plenitude. Ou seja, que aí não tem nada impossível para esse escolhido. Não há nada impossível para esse escolhido. O que ele diga, Deus honrará o que ele diga ou fale. Não chegará o momento em que ele peça, senão que ele fale. Estamos no tempo da palavra falada. Já não para pedir, senão para falar. Mas é por isso que ele lá colocavam campainhas no sacerdote para que não se escutasse ele, porque senão eles não usassem isso para o seu próprio benefício. Mas os escolhidos deste tempo estão tão amadurecidos, maduros, que eles sabem como usá-lo. E se você prestar atenção, como Deus deu assim a volta, Deus escondeu todas essas coisas e muitas vão ficando, não, isso é assim. E quando chega a revelação, então não creem nela, porque se chegam a crer nela, são pessoas que a usariam para o mal ou para o seu próprio benefício. Mas os escolhidos, como eles olham a revelação e vão olhando, e já estão sendo amadurecidos, sendo ensinados de como usar essa espada. Aí então Deus tem essa confiança e lhes dá essa chave para que eles possam ver a revelação, esse mistério, e possam usá-lo. Bom, tudo isso é para nós. Todas essas bênçãos são para nós. Você dirá, mas quem sou eu para merecer tudo isso, tudo o que aconteceu? Mas isso é para que você veja que Deus o vê grande, o vê de uma forma grande, o que os homens veem assim de uma forma insignificante, ou seja, o que os homens veem como insignificante, Deus o vê como grande, grandioso. Para ele é grande, é grandioso. Se o Filho do Homem não tinha nem onde debruçar, recostar a sua cabeça, imagine, ele era o Criador dos céus e da terra, pense nisso. Ou seja, que Deus usa aquilo que é o vil, que é desprezado, aquilo que não é, Deus usa. E é o que Ele tem já no seu programa para manifestar nesse tema, que o que Ele teve em cada filho de Deus, para que neles Ele se glorifique neles. Bom, vamos deixar isso até aí nessa conversa que temos hoje. E uma saudação a todos aqueles que estarão reunidos, que me falaram em vários lugares, no México, na Guatemala, no Brasil, em outros lugares que vão estar se reunindo, que me escreveram que enviasse uma saudação. E agora essa saudação é para todos. E assim todos têm todos têm essas palavras as quais foram faladas neste momento, onde temos recebido várias coisas importantes, as quais se encarnam no nosso coração, e essa fé vai crescendo, porque todos os dias vai crescendo, até chegar completamente, inteiramente a ter a revelação completa, inteira desse título de propriedade, e poder assim, ser tal como Jesus, ser como Adão, ser como Jesus, mas já como Adão já seria adotado, porque teríamos que passar pela prova para ser adotados. Como quando um vai fazer um exame, uma prova, e está, olha, eu vou passar, não vou passar, está nervoso. E eu respondi algo que eu não sei, e no fim a pessoa esperando. E passaste raspando, mas eu passei. A palavra raspando não importa aí, porque passaste, esquece, foi raspando assim, bem
na chispazinha assim, lá por pouquinho, assim, na goteira, né? Lá, mas eu passei. Aí assim muitos, mesmo que raspando, eles passam. O importante é passar por isso, é passar. Não, é que não me agradou muito essa porta, porque esse véu está muito complicado, esse véu, mas eu vou passar raspando por aí. Até isso pode se cumprir. Até isso se cumpre. Eu vou passar raspando, mas eu vou dizer, bom, eu vou passar. Porque um escolhido não tem forma que um escolhido se perca. E mesmo que ele passe raspando, aí meio apertadinho assim, mas passou. Passei. Depois já essas coisas vão ir embora. Ele vai ir vendo isso, mas tem que entrar para poder ver. Não pode colocar o véu na frente, não quero, mas sim, te dá a oportunidade de entrar, entra. Come esse maná fresco, vai ver o que é que tem aí, o que existe aí. Essas são as promessas da dispensação do reino. E está te permitindo entrar para que vejas e obtenhas ela. Porque tu vais dar as costas ao lugar onde vão receber as promessas de Deus. Mas bem-aventurados vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem, e porque entraram por essa porta e abraçaram as promessas de Deus, e não há quem tire, e não há quem as tire. As promessas são de vocês e são minhas, e ninguém as arrebatará de nossas mãos. Obteremos essas bênçãos que estão dentro da dispensação do reino, que é a nossa transformação no nome eterno do Filho de Davi, como Rei de Reis e Senhor de Senhores, na sua obra de reclamação, como eu sou. William. Amém e amém. Lembrem-se que William é eu sou. Quando Jesus dizia aí, eu sou que falo contigo, eu sou que falo contigo. Eu sou. Ele não tinha que mencionar o nome. O nome estava nele. Ele não tinha que dizer coisa alguma, mais nada. Mas fala quem é para que creiamos nele. Eu sou. Não disse José aí aos seus irmãos? Eu sou José, que está aqui. É por isso que o receberam. Mas se este era quem tinha um nome novo aí, ele tinha um nome novo aí. Mas aí quando ele se revelou, aí já o conheceram. Mas se este é o nosso irmãozinho, mas olha só, o que é que ele faz por lá, entre os gentios? Vejam. Porque tudo é de uma forma tão simples e tão simples que quando o irmão William falava, quando vocês vejam esse mistério sendo aberto, vão dizer, mas tão simples, como é possível isso? Porque tudo é em simplicidade. Quando o irmão Branham quis mudar o nome do seu tabernáculo, ele tinha visto algo aí, e tem coisas que eu não falei, não disse, porque vamos deixar isso quietinho para que seja a etapa já que vai se usar, ou vão se usar todas essas coisas nesse quartinho, o qual tudo gira em torno de um nome. Tudo isso gira em torno de um nome. E aí ele escreveu várias coisas aí, as quais... E o porquê o irmão Branham queria trocar o nome do Tabernáculo Branham. Ele diz, não se deveria chamar assim desse jeito, mas ele estava olhando para esse novo templo. Ele estava vendo o lugar santíssimo. E ele dizia que queria trocar o nome. Veio aqui se adiantaram em Porto Rico, se adiantaram uns colocando o nome de Tabernáculo Branham num lugar. Um grande erro. E eles vão prestar contas a Deus por isso. Quem me falou isso foi, textualmente me falou isso o irmão Branham, sobre o irmão William, sobre isso. Textualmente ele me falou. E vejam, tudo isso não podia se abrir isso abertamente para que não se pusessem. Então, olha, saiu aí e colocaram o nome de um local aqui. Trocaram o nome. Se Deus abrisse isso antes, montões de lugares teriam feito isso, um monte de imitações teriam feito, mas disso não vai haver imitação disso.
Deus fala e continuará falando tudo o que tiver que falar, mas os escolhidos vão captar. E isso eles vão guardar isso no seu coração e vão deixar aí, não para ficar debatendo, discutindo com ninguém, não ficar dizendo isso ou aquilo, senão que isso é para a noiva. Ela é a única que sabe. Porque vocês vão ver que só os escolhidos farão rapto. Se eles vão ter a revelação de tudo, a qual a estão obtendo, e cada vez mais e mais vai confirmando e vai mais. E aquilo que não entendam, Senhor, eu não entendo, mas creio. E continua aí pressionando sobre isso, fazendo uma pressão e vou ver mais. Agora eu vejo. Agora sim que eu vejo. Agora eu entendo, eu compreendo. E aquele que não, esse é o que eu digo que entraria raspando. E eu não entendi. E quando seja adotado e transformado, dirá, agora eu entendo. Mas porque chegou a entrar e crer e a receber a bênção, porque eu creio nisso. Porque essa é a chave, o importante é isso. Eu creio de todo o coração. E já Deus aí vai ver o que tem no coração, o que há no coração. Vamos dizer que sendo transformado, e aí obtendo esse conhecimento. Agora eu vejo. Graças, Senhor, que me permitistes entrar. Até mesmo umas pouquinhas coisas eu não entendendo, mas já com o novo corpo as entenderemos, todas elas entenderemos. Vejam que mesmo que tenha algumas, faz pouco me esteve mostrando que todavia ainda numa mensagem tem que procurar ela onde ele diz que aí conheceremos todas as coisas. Mas o programa divino e todo esse conhecimento divino, vamos ir aprendendo, porque não é tudo aí, senão que vai ter ensinamento sobre ensinamento, ensinamento sobre ensinamento, e isso é infinito, ou seja, sempre estaremos aprendendo. Deus não é um Deus estancado, nem nessa etapa aí é estancado, senão que sempre estaremos crescendo. Deus é um Deus de eternidade, portanto, tudo o que Ele fez na Terra, que o refletiu na Terra nos seres humanos, lá na eternidade, também será a mesma coisa, continuaremos crescendo em conhecimento. Mas isso já quando estejamos lá, como vai ser isso? Vamos ver como será isso quando estejamos lá. Porque tem uns mistérios tão grandes, umas bênçãos tão grandes que agora, pois, não seria demais, seria muito grande, arrebentaria o nosso cérebro, vamos falar assim. Arrebentaria o nosso cérebro, mas o que nos concerne, nos cabe a nós é agora. O que estamos passando agora, vivendo agora na própria carne, isso não vai voltar a se repetir. É aproveitar este tempo onde nós estamos antes que essa porta, a qual que é o anjo do pacto, a coluna de fogo, na sua vinda, os ministérios de Moisés e Elias, antes que se feche essa porta. E veja, a porta da dispensação da graça fechou-se. Abriu-se e se fechou. A porta da dispensação do reino abre-se, se abre, e aí entram os escolhidos, entram os 144 mil, e depois se fecha. Já não tem forma de se entrar aí. Já não tem jeito de se entrar aí. Depois, vejam que tem algo que acontece depois do milênio. Porque os que entram à eternidade vão entrar a essa dispensação eterna, porque a dispensação do reino todavia é em tempo ou com tempo ou no tempo. Mas vejam onde se termina e onde se abre uma dispensação que é eterna, a qual é eterna, da qual não se falou muito dela, mas já vamos vendo um pouquinho sobre começa uma, termina outra, começa uma, termina outra, e já quando se começar a última, se iniciar a última, essa jamais se fechará. E teve-se uma pausa no Éden, e disso teve uma pausa no Éden. Bom, que Deus abençoe, Deus guarde a todos, e este tema podemos colocar como tema desta conversa. Começamos a falar das construções aí, do nosso irmão Salvador,
lá em San Juan Chamula, que Deus o abençoe grandiosamente todo o grupo de lá, e lhe proveja tudo o que eles precisam para terminar esse auditório, também todos os lugares onde estão construindo e ampliando, e que brevemente terminem, e Deus sempre lhes proveja tudo o que eles necessitam ou precisam, lhes dê sempre sabedoria aos trabalhadores, lhes dê muita saúde aos trabalhadores para continuar nessa obra em cada lugar. Começamos falando de tudo isso e depois continuamos sobre as chaves, depois continuamos, mas vejam, podemos colocar aí isso da resposta que ele deu aí, da pergunta que ele mesmo fez, que disse, quem abrirá? Vamos ver para que isso fique aí, depois tu possas colocar isso aí, onde ele diz, quem abrirá a porta do Evangelho do Reino? E ele coloca isso, anota isso numa forma de pergunta. E anota Moisés e Elias. E em cima de Moisés aí, em cima de Moisés, coloca a abre. Põe. Mas Pedro tinha as chaves do reino dos céus. Abriu o Evangelho da Graça no dia de Pentecostes. Pedro, a porta do Evangelho. Quem abrirá a porta do Evangelho do Reino, em forma de pergunta, e escreve Moisés e Elias, e fecha o parênteses aí, e em cima coloca a abre, anota a abre em cima, a porta da dispensação do reino a abre, Moisés e Elias, com a chave de Davi. É a chave de Davi, a chave de Davi, está bem, porque esse é quem tem a chave. A chave de Davi. A chave também, lembrem-se que a chave, ele tem as chaves do inferno e da morte. Mas arrebatou do diabo, as tirou do diabo. E esse as terá também. Porque ele diz que ele em São João diz que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão, mas... E coloca em carne. Então essa chave, alguém tem essa chave que está em carne. Assim como Pedro lhe foi entregado, ele entrega a chave do reino, a esse também lhe é entregue a chave do inferno e da morte, é entregada para ele, porque pode abrir a grande tribulação. Pode abrir a grande tribulação, que é o inferno que estará na terra, mas também pode trazer aos da sexta dimensão. Pode expulsar o inferno, aquele a quem ele diga, e pode expulsar, pode levar para a sexta dimensão aquele que ele disser também. Isso é tão simples assim, tão simples assim. Ele tem a chave, e se tu tens a chave, tu tens o poder para entrar por essa porta, para abri-la e para fechá-la. De modo que esse mistério da chave é algo tão grande, tão grandioso, porque lhe dá autoridade, é o cetro, lhe dá revelação, é o cetro, dá tudo a essa pessoa. Vejam que Deus compartilha conosco essas revelações, é por isso que nós podemos aparecer, desaparecer, quando tenhamos esse corpo, é porque podemos ter acesso a essas dimensões. Bom Deus abençoe, Deus os guarde. Já tens o tema. Vem, vamos. Aquele que abre a porta da dispensação do reino, a abre Moisés e Elias com a chave de Davi. É essa mesma. Aí colocam esse tema hoje, terça-feira, 5 de dezembro deste ano de 2023. Deus abençoe, Deus guarde a todos vocês também aqui, trabalhadores, e continuemos em todas as áreas onde estamos. Amanhã já vamos colocar um cimento, um concreto na área de lá, bem de manhãzinha, eu não sei se já... Vamos ver como é que está para amanhã isso. Se não, seria na quarta-feira. Na quinta-feira. E aqui estamos fazendo um trabalho
na carpa, na tenda, e qual já levamos ou duramos como 7, não, já temos, desde que se colocaram essas formas aí, já temos 5 anos, os acrílicos, já tem 5 anos os acrílicos, um pouquinho mais, e com o tempo já se vai indo desgastando esse acrílico. Ele me dizia, ele me falava, tu vai se afetando algo vai se danificando, tu vai substituindo, e assim estivemos fazendo em todas as áreas, porque tem que mantê-la bem. Em todos os aspectos, e aqui, pois, pela umidade, o clima, então aqui, talvez em outros lugares duraria um pouquinho mais de tempo, e aqui estamos fazendo esse trabalho em torno da carpa, da tenda, para que tenha um pouquinho mais de durabilidade, e esse sim vai durar bastante tempo. Porém, ele primeiro me dizia, coloca assim de um certo jeito para que entre claridade, mas depois quando nós estávamos caminhando por aqui, depois ele me dizia, me falava, mas Benji, faz sempre como Deus te dirigir, como tu vejas mais conveniente, mais adequado para o povo. E olha, irmão William, tal como tu vejas conveniente. Mas isto aqui, irmão William, olha, ele sempre me respondia, mas tu mesmo já respondeste isso para mim. Não, que eu queria verificar bem de como tu faças, que Deus te dirija. Pois claro. Com razão. Ele tinha razão. Mas olha só que homem mais prudente, o qual deveriam ter tido deveriam ter seguido muito esse exemplo dele do irmão William, que Deus prometeu neste tempo final, do qual ele guardou isso, e o selou e o cuidou dele por tanto tempo, desse instrumento. E vejam, no meio do próprio povo, o cumprimento de uma promessa tão grande, e da qual somente os escolhidos entenderiam, veriam e o receberiam, e captariam toda a mensagem que ele tinha trazido, e podiam ver agora toda a mensagem que falou o irmão Branham, toda a mensagem que diz o irmão William, sem nenhuma palavrazinha a menos ou a mais do que eles falaram, ou seja, completamente inteiro, tudo escriturístico que está falado por estes 2 grandes profetas de Deus. Veio um cumprimento agora é visto o cumprimento. Qualquer extrato, qualquer palavra, qualquer mensagem que esses 2 profetas falaram, o escolhido de Deus as vê sendo cumprida. E identifica tudo, porque tudo é tudo. Lhes aponta para vocês, tudo aponta para vocês, e toda a mensagem do irmão Branham e do irmão William aponta para mim. Assim que estamos representados nessas duas poderosas mensagens. Onde quer que você as busque ou buscar, o escolhido, o instrumento, caem de pé. Caem sempre de pé, não, que isso assim, e aí estou eu. Não, que isso, aí está falando de mim, aí está falando de mim, aí está falando de mim, aí está falando de mim. E o identificamos com essa mensagem, com os escolhidos de Deus deste tempo. Nos identificamos com essa mensagem daqueles que estariam neste tempo final recebendo em uma grande capa catedral uma fé de rápido. E tudo é tão simples, mas ao mesmo tempo tão grandioso, tão grande, que é uma bem-aventurança. Devemos sempre dar graças a Deus por ter feito parte do seu programa, fazer parte do seu programa e ser achados na mente de Deus como atributos de Deus e ser colocados neste tempo. É tão grande a bênção que Deus nos deu, e é tão grande o que você é, o que você é para Deus é tão grande. Você sabe o que é isso que os que estavam criando com Ele éramos nós? Não tinha mais ninguém aí, éramos nós. Porque os que estão próximos da Nova Jerusalém, lá na Nova Cidade, na Nova Jerusalém, são os da Era da Pedra Angular, que estão próximos. Portanto, aí estava se mostrando o que lemos na Bíblia, estava mostrando o que era antes no princípio, que éramos antes no princípio. Onde estávamos antes? Lá em cima com Ele. Aleluia. Você e eu era o que estávamos do ladinho dele, vendo a criação. Estava nos mostrando como fazer para quando chegássemos aqui e
E tomamos esses corpos, pouco a pouco Deus vai nos mostrando como era isso. Então como que eu me lembro de alguma coisa, assim, nessa parte por aqui, por acolá, era que tu estavas do ladinho de Deus, éramos os que estávamos junto com Ele criando. Do lado dele criando. Veja, isso é assim, isso é assim, isso é assim. Olha só como veio a luz. É algo tão tremendo, tão grande, que todos os dias agradecemos a Deus, porque na sua mente infinita Ele nos tinha, na sua mente infinita, para fazer parte desse programa tão glorioso, e com razão, certamente. Éramos os que estávamos do ladinho dele, junto dele. Tudo isso é um tema que nós podemos desenvolver, porque são grandes bênçãos que Deus tem para nós neste tempo final. Bom, que Deus abençoe, Deus os guarde, que já continuamos então com os trabalhos daqui, que pertencem aqui. Que Deus abençoe e Deus guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.